Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Luiz Henrique, que não é mais técnico da seleção espanhola, né? Depois do fracasso na Copa do Mundo do Catar e aliado, acho que ao fracasso de 2018, eu não lembro se ele já era o técnico de 2018 ou era o Julen Lopetegui, quando eles caíram para a Rússia nas oitavas de final, também nos pênaltis, mas o fato é que a Espanha vem sendo uma decepção nesse sentido, né? De uma seleção que promete, e no final entrega não só assim pouco, mas um vexame, porque não deixa de ser vexaminoso uma Espanha cair para o Marrocos, né? Por mais que a gente possa elogiar aqui muito o Marrocos pela valentia, pelo quanto melhoraram taticamente, né? Pelo fazer a seleção africana voltar às quartas de final da Copa do Mundo, a gente também tem que criticar a Espanha, porque eu acho que o Luiz Henrique ele vai ser muito defendido nessa Copa do Mundo. Eu defendi muito ele aqui. Ele é um ótimo técnico e fez história no Barcelona, né? O cara ganhou a Champions League, ganhou a La Liga, né? E já fez ataques com mais de 100 gols. Não é que a gente vai falar que o Luiz Henrique não sabe treinar, mas eu acho que ele mostrou muita falta de confiança no elenco. E eu acho que ele falhou em não trazer dois nomes experientes como o Thiago Alcântara e também como o Sérgio Ramos, né? Porque na disputa de pênalti seriam dois jogadores que certamente iriam converter suas cobranças e na Espanha ninguém converteu cobrança, né? E assim, são jogadores que talvez dessem um pouco mais de objetividade e perigo em alguns lances. O Sérgio Ramos nos escanteios e, é claro, o Thiago Alcântara para dar mais criatividade ao meio campo, né? Porque você tem ali jogadores que são muito bons, mas quem é criativo de verdade naquele meio campo, né? Mas assim, para dar aquela assistência, o último passe de qualidade, né? O Pedro tem até essas qualidades, virtudes, mas não tanto em qualidade, por exemplo, como um Kevin De Bruyne, né? Ou como um próprio Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara, para ver, é um gerador de jogo mais eficiente, né? E assim, o fato é que a Espanha ficou no extremo preciosismo de trocar milhares de passes e se esqueceu que tem que finalizar na direção do gol. Contra a Costa Rica foi um ponto fora da curva, porque a Costa Rica foi uma bagunça. Agora, contra a Alemanha, contra o Japão, contra o Marrocos, a Espanha marcou apenas 2 gols. E a gente tem que lembrar que a Alemanha tem um sistema defensivo que foi muito mal montado e assim, ainda assim, sofreu apenas um gol, complicou bastante a vida da Espanha. E o Japão, assim, foi para mim o exemplo máximo de que a Espanha, quando a situação exigia algo mais, a Espanha não conseguia entregar. E assim, muita gente vai falar, o elenco não é bom. Eu discordo, eu acho que o elenco é bom, não é extraordinário. Se a gente for pegar o elenco de 2014 do Del Bosque, né? Esse elenco é extraordinário. Tinha o Davi Villa, tinha o Fernando Torres, que ainda jogava bem na época. Você tinha Cesc Fábregas, você tinha o Xabi Alonso, o Xavi Hernández, você tinha o Andrés Iniesta, você tinha também o Puyol, o Piqué no auge. Então, assim, você tinha jogadores melhores, né? De mais qualidade, mas aquele o Iker Casillas no gol, que é muito mais goleiro que o Nai Simon, obviamente, mas, cara, aquela Espanha ainda assim, né, quase que ela não tenha sido nenhum espetáculo naquela Copa do Mundo em termos de goleadas, né, ela controlava o jogo muito bem, né, ela era muito sólida defensivamente, e no final das contas, né, aquela Espanha, ao meu ver, ela tinha uma objetividade maior do que essa, né? E assim, mesmo que aquela ali não tenha sido encantadora, a gente lembra de 2012 na Eurocopa, era uma Espanha que goleava, era uma Espanha que jogava melhor, né? O Vicente Del Bosque, ele era mais objetivo do que o Luiz Henrique está sendo nessa seleção, porque é um preciosismo exagerado, exacerbado, em ficar trocando passes eternamente, porque a Espanha trocou mais de 1.000 passes contra o Marrocos para finalizar 12 vezes em 120 minutos. É muito pouca coisa, e se a gente for contar que só um chute foi na direção do gol, fica ainda pior. E assim, a Espanha tem Gavi, ela tem o Pedri, ela tem ali jogadores como o Rodri, ela deixou de levar um Thiago Alcântara, obviamente, mas assim, o fato é que eles têm Jordi Alba, eles têm jogadores muito bons que podem permitir que a Espanha jogue um futebol melhor do que jogou. Olha a Croácia, por exemplo, ela não brilha, mas está nas quartas de final. Eu acho o elenco da Espanha pelo menos no mesmo nível da Croácia. Então, assim, a Espanha, ao meu ver, ela até tem um jogo difícil de ser enfrentado, mas ao mesmo tempo é um jogo arame liso. Nesses últimas 3 partidas foi um arame liso e no final das contas, assim, machuca muito pouco o adversário. E o adversário conseguiu levar para os pênaltis e nos pênaltis a Espanha foi assim, depois de treinar 1.000 cobranças, segundo o que o Luiz Henrique disse, não converteu nenhuma delas. É complicado defender a Espanha, né, depois dessa Copa do Mundo, e o Luiz Henrique acaba saindo da seleção, demitindo ou escolhendo sair, e no final das contas você até consegue compreender, porque foi bastante tempo dedicado a esse estilo de jogo, foi bastante confiança dada ao Luiz Henrique para sair nas oitavas de final de novo, não tem como tirar a responsabilidade dele, né? Era para a Espanha ter feito muito melhor do que fez, né? Eu acho que cair para Portugal, por mais que Portugal tenha seus problemas com o Fernando Santos, é muito mais honrado do que cair para o Marrocos, que
que escolher um técnico que chegou em agosto, entende, né? Um técnico que chegou no meio do ano, conseguiu organizar uma seleção para bater de frente com a Espanha. E o Luiz Henrique está quantos anos na seleção? 4, entende? Está bastante tempo por lá para entregar um trabalho que no final das contas é trocar só 1000 passes para o lado, né? Óbvio, ele teve os seus bons momentos, ele teve ali a Eurocopa, chegou nas oitavas de final, deu um trabalhão para a campeã, que foi a Itália, né? Ele teve ali seus bons momentos, mas a questão é, no final das contas, nunca entregou o que a seleção espanhola esperava, um título, né? E eles contrataram o Luiz Henrique porque contrataram o campeão da Champions League, um cara que já tinha conquistado a La Liga, um dos melhores técnicos do mundo, contrataram o cara para ser a diferença. Se o elenco não fosse a diferença, o técnico deveria ser. E no final das contas, o Luiz Henrique, ao meu ver, não foi tanto assim a diferença. O trabalho dele não é ruim, mas no final das contas não é o melhor de seleções. Eu acho, por exemplo, mesmo não indo para a Copa, o trabalho do Mancini na Itália foi melhor, porque ao ganhar a Eurocopa ele mostrou objetividade, né, que muita seleção não tinha, né? Ele fez a diferença, não era uma Itália iluminada, incrível, assim, na questão de talento, mas foi objetiva e cresceu quando precisou. E essa Espanha não cresceu quando precisou, no final das contas. Então, é uma pena. Gosto do Luiz Henrique. Ele volta ao mercado de técnicos. E acho que ele vira até uma sombra muito grande para muito bom treinador que está aí no futebol atualmente. Então, Luiz Henrique volta para o mercado de técnicos a ver aonde ele vai parar. Porque ele pode acabar voltando para o Barcelona, se houver uma quebra de paciência com o Xavi. Vocês acham que o Laporta não vai pensar no Luiz Henrique? Então, assim, não dá para duvidar que ele volte para o futebol de clubes e uma grande de time, porque eu ainda acredito que ele é um cara muito respeitado, mas ele aprenda que a soberba precede a ruína, né? Foi soberbo, acreditou que a Espanha era o grande favorito, valorizava demais seu trabalho e no final das contas acabou eliminado pelo Marrocos. Então ele tem que ter um pouco de humildade também, entender as limitações que a seleção dele tinha e é claro que o próprio trabalho dele também tinha. Gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.